tudo bem? Aqui é a Ana e essa semana eu tenho um assunto muito ligado à produtividade pessoal. Como eu tinha dito numa outra videoaula alguns dias atrás, o maior obstáculo identificado pelos subscritores do videoaulas para a aprendizagem era a falta de tempo. Aí naquela aula, cujo link vai estar lá no blog, eu dei uma dica de um sistema de gerenciamento de tempo ou de tarefas que é simples e bem direcionado para quem estuda. Aí no final daquela videoaula, eu comentei que implantar um método desse requer a aquisição de novos hábitos de estudo e que a aquisição de novos hábitos seria uma videoaula à parte. Então hoje eu vou apresentar para você algumas dicas de como incorporar novos hábitos no dia a dia. Se você já tentou mudar um hábito na sua vida, assim, deliberadamente, você já deve ter percebido o quanto isso pode ser difícil. Mas não precisa se desesperar. Criar novos hábitos e mantê-los é uma habilidade. E se é uma habilidade, é uma coisa que a gente pode aprender e melhorar a cada dia. E nessa videoaula eu vou mostrar um possível caminho das pedras para você. A primeira coisa que as pessoas normalmente não se dão conta é que hábitos são inevitáveis. Tem muita gente que se arrepia inteiro diante da ideia de ter uma vida toda regrada por hábitos, porque fica achando que a vida vai ficar monótona, vai ficar robótica. Mas, na verdade, a nossa vida já é regrada por uma série de hábitos, mesmo que a gente não tenha muita consciência disso. A verdade é que os hábitos nos salvam de ficar o tempo todo tendo que tomar decisões. Por exemplo, todo dia no meu café da manhã, eu tomo café com leite, como pão com queijo e um pedaço de mamão. Eu nem paro para pensar sobre isso. Ia ser realmente estressante ter que decidir todo dia por um novo café da manhã. Até porque eu acordo completamente grogue e sem a menor disposição para pensar. Num outro exemplo, se você costuma só estudar às vésperas da prova, isso é um hábito de estudo. Pode não ser o melhor dos hábitos de estudo, mas é um hábito, porque você nem pensa mais sobre isso, você já faz automaticamente. Você fica enrolando a maior parte do tempo e no final, quando começa aquela pressão de que a prova está chegando, aí você começa a intensificar os seus estudos. Quando chega na véspera, você vê que não deu conta, vira madrugada e estuda, faz aquela decoreba de véspera. Não é assim? Isso é um hábito. Bom, então a gente simplesmente não pode evitar de ter alguns hábitos na nossa vida. Senão a gente acaba enlouquecendo de tanto ter que decidir tudo o que vai fazer a cada instante. Mas os hábitos, apesar de não poderem ser evitados, eles podem ser mudados. Por exemplo, eu poderia trocar o meu mamão por uma banana. Ou então trocados completamente por outro hábito. Por exemplo, você poderia trocar o hábito de estudar na véspera por um hábito de estudar 2 horas por dia. Então, se você quer melhorar como aprendiz, como estudante, a ideia é você ir trocando maus hábitos de estudo por outros melhores, baseados no que você já aprendeu e ainda vai aprender aqui no videoaulas, sobre como funciona a aprendizagem. O mais legal disso tudo é que os bons hábitos funcionam como grandes alavancas para mudanças que às vezes chegam a ser radicais na vida das pessoas. Mesmo pequenas mudanças de hábito podem fazer diferenças enormes. Só para dar um pequeno exemplo pessoal, quando eu adquiri o hábito de sair de casa todo dia com meu MP3 e ouvir meus áudios em inglês, em alguns meses o meu acesso à informação numa escala mundial mudou radicalmente, porque agora eu sabia a língua mais usada na internet, né? Eu já falei isso em alguns momentos. O conteúdo em inglês ele é 30 vezes maior do que o conteúdo em português hoje, em 2012. Então, é muito mais conteúdo. E quando tem mais conteúdo, tem mais competição e tem mais qualidade. Então, realmente, não tem como competir com conteúdo em português. Então, se você sabe bem inglês, ao ponto de conseguir ouvir um vídeo sem transcrição, sem legenda e tal, por exemplo, você tem acesso a um mundo de informações muito maior. Tá? E foi isso que aconteceu comigo pela simples mudança de um hábito, que era de sair de casa com o meu MP3 no ouvido. Bom, então como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda um hábito? Na verdade, como eu já disse, mudar um hábito, criar um novo hábito, não é uma tarefa trivial.
A gente geralmente tem uma resistência danada e quer ficar na zona de conforto com os hábitos antigos, que é muito mais tranquilo. Então, a melhor coisa é ter um método para mudar os hábitos de uma forma consistente. Assim, você pode ir gradativamente adquirindo novos hábitos e, aos poucos, ir mudando a sua vida para que ela se torne aquilo que você espera que ela seja, né? Mais próxima daquilo que você gostaria. A primeira coisa que você precisa observar é que, para incorporar um novo hábito, o seu cérebro ele precisa de tempo. Os cientistas estimam entre 21 e 30 dias o tempo que você precisa para que um hábito se instale no seu cérebro de uma maneira estável. Ou seja, de uma forma que você vai estar tão acostumado com ele que não vai mais precisar monitorar se você está ou não fazendo aquilo. Eu, particularmente, prefiro usar o tempo de 30 dias. Primeiro, porque é mais fácil de monitorar. Basta ir de um dia do mês que você está até o mesmo dia do mês seguinte. E também porque 30 dias garantem uma fixação melhor, já que esses 21 dias é o patamar mínimo que foi encontrado nas pesquisas. Algumas pessoas gostam de chamar essa técnica, incluindo as outras coisas que eu vou falar ainda sobre ela, de o desafio dos 30 dias. Outra coisa importante é que para inserir um novo hábito na sua vida, você tem que começar pequeno. É muito fácil subestimar o grau de dificuldade que é se manter fiel a um hábito novo por 30 dias consecutivos. Sempre aparece um imprevisto, sempre aparece uma resistência interna. Então, o melhor mesmo é você começar planejando mudanças pequenas, mas que você sabe que vai conseguir implementar de uma forma constante. Outra coisa, não queira mudar toda a sua vida de uma vez. A gente já viu que para mudar um hábito é preciso gerenciar a mudança por pelo menos 30 dias. Imagina se você tiver que gerenciar 5 ou 10 mudanças de uma vez. Olha, confie em mim, não vai funcionar. E você vai acabar desistindo na primeira semana e vai acabar frustrado. O que é pior é que esse tipo de fracasso diminui a sua autoconfiança na sua capacidade de aderir a novos hábitos. Você começa a achar, poxa, isso não é para mim, eu não tenho a disciplina suficiente. Não, é porque você exagerou na dose, tá? Então, é um hábito de cada vez, pequenininho. Então, resumindo aqui, é muito mais produtivo você ser bem-sucedido com um novo hábito, por menor que ele seja, do que fracassar com vários. E como que a gente cria um hábito? Bom, primeiro, a gente tem que ser bem específico na hora de descrever aquilo que a gente quer incorporar como hábito nas nossas vidas. Aqui tem 3 exemplos. Treinar a leitura dinâmica, ouvir áudios em inglês ou caminhar todo dia. Mas só dizer o que você vai fazer não é específico o suficiente. Você precisa delimitar um tempo, de preferência pequeno. Por quê? Novamente, porque não é fácil manter um hábito por 30 dias consecutivos. Se você se compromete só com 15, 30 minutos por dia, chega no fim do dia e você ainda não cumpriu a promessa e lembra dela, fica fácil você fazer alguma coisa a respeito e cumprir a sua promessa antes de dormir. Mas se você já está cansado no final do dia e lembra que tem 2 horas de uma atividade qualquer para cumprir com a sua meta, a probabilidade de você desistir e não fazer é muito grande. E quando você não cumpre o seu compromisso um dia, no outro a resistência vai estar maior, a tua autoestima vai estar menor e você vai estar no caminho para desistir do seu novo hábito. Aliás, não faça isso. Se você tinha um plano e por acaso acabou deixando um dia ou outro escapulir, a melhor coisa que você pode fazer é continuar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Essas tropeçadas são absolutamente normais. Novamente, por quê? Porque não é fácil mudar um hábito. Uma coisa importante aqui é que o tempo que você compromete é o mínimo necessário para incorporar o hábito, ou seja, você comprometeu 30 minutos, mas não quer dizer que você só possa fazer 30 minutos. 30 minutos é o mínimo. Mas você pode fazer 1 hora. Por exemplo, você se comprometeu a caminhar 30 minutos por dia. Mas se tem um dia que está bonito e você está com vontade de caminhar, caminha por 1 hora. Não tem problema nenhum. Você cumpriu a sua meta dos 30 minutos e ainda caminhou mais um pouco. Só ajuda.
Uma coisa que não chega a ser obrigatória na técnica do desafio dos 30 dias, mas que costuma ajudar muito, é estabelecer um momento do dia em que você vai realizar a sua tarefa. Isso cria uma espécie de gatilho que ajuda a automatizar mais facilmente o novo hábito. Eu vou falar mais sobre gatilhos numa próxima videoaula sobre esse tema, porque essa videoaula vai ter uma continuação, tá? Outra coisa que ajuda a aderir ao hábito novo é o seguinte. Se você está usando uma lista de tarefas como ferramenta de gerenciamento do seu dia a dia, adicione o seu novo hábito a ela, pelo menos durante os 30 dias da implementação da mudança, tá? Porque ela ainda não está incorporada. Depois você pode não ficar anotando todo dia uma coisa que já se tornou habitual, né? Outra coisa legal é o seguinte, no final dos 30 dias, conseguiu cumprir os 30 dias? Comemore. Adquirir novos hábitos é uma grande conquista. Então, se dê pelo menos um pequeno prêmio por ela. Pode ser uma ida ao cinema, um sorvete, uma tarde de descanso, ou seja, qualquer coisa que você se sinta realmente premiado por ter feito uma coisa bacana para você. Quando a gente consegue mudar um hábito, a gente normalmente se empolga. E aí dá vontade logo de começar a mudar outro, e outro, e outro, e outro. Mas o ideal mesmo é dar uma descansada um pouco desse monitoramento constante, que é um pouco cansativo, antes de começar a tentar mudar outro hábito. Você não precisa se apressar. Você tem a vida inteira para incorporar novos hábitos. E se você acha que um a cada 30 e poucos dias é pouco, é porque você ainda não se deu conta do poder de mudança que tem um único novo hábito. Experimenta e depois me diz. Bom, se você gostou desse método, não espere até a próxima segunda-feira. Para te ajudar, conte para a gente nos comentários do blog qual o novo hábito que você quer criar na sua vida. Só não se esqueça de ser bem específico, ou seja, decida o que você vai fazer, por quanto tempo por dia você vai fazer essa atividade e, se possível, em que momento do dia você vai se dedicar a ela. Então, eu termino hoje deixando esse desafio aí para você. Numa videoaula futura, eu vou dar mais algumas dicas sobre a criação de hábitos. Por enquanto, vai contando para a gente o que você está fazendo a respeito disso, como que está sendo a sua caminhada nesses 30 dias, etc. Muito obrigada por ter assistido essa videoaula e até a próxima.